Nós estamos chegando no horário combinado, 20 horas, então eu vou dar início. Vou convidar para a gente começar da mesma forma que a gente começa todos os estudos, né? Todo mundo que estiver online, todo mundo estiver participando. E acalmar um pouco os pensamentos aí, todos nós. Fazermos uma respiração profunda e repetida algumas vezes para a gente se acalmar, deixar um pouco a correria do mundo lá fora e juntos fazermos uma prece, agradecendo ao Criador da vida por essa oportunidade de nos reunirmos para falarmos de um assunto tão importante, mesmo com a dificuldade da distância, com essa ferramenta excelente que permite que a gente se conecte mesmo assim. E que esse estudo seja tão proveitoso para todos nós, quanto foi para mim individualmente quando fiz a pesquisa, tão esclarecedor, que a gente possa colocar em prática na medida da possibilidade de cada um na nossa vida. Assim seja. Então, pessoal, o tema de hoje, que é a carne, capítulo 13 do livro Caminho, Verdade e Vida, um livro psicografado pelo Chico Xavier, autor espiritual Emmanuel. Esse livro, todos os seus capítulos, o Emmanuel pinça um trecho do Evangelho, assim, um versículo, na grande maioria das vezes, um versículo único, e em cima dessa passagem rápida, ele faz uma descrição da mensagem que está ali sendo abordada com uma linguagem mais atual. Mas ainda assim a gente tem que considerar que é uma mensagem que já tem, é um material que já tem aí quase 200 anos, né, que chegou. Então o português algumas vezes prega peças também. Então isso é um dos combinados que eu sempre faço no início das palestras. Sempre que eu for citar alguma passagem, seja da segunda revelação, da terceira, da primeira, seja qual for, quando a linguagem promover algum tipo de dificuldade, eu vou tentar, na medida do possível, usar um português dos dias de hoje, desse que a gente usa aí no cotidiano, para facilitar o entendimento de todo mundo. E eu prometo não distorcer nada e ser o mais fiel que eu conseguir com essas mensagens. O outro combinado, que eu sempre faço também, é que é preciso deixar sempre sabido por todos que esse material, as informações, os exemplos, tudo que eu vou citar aqui durante a exposição vem desses três conteúdos. Aliás, hoje até mais. Primeira revelação, Velho Testamento. Segunda revelação, o Novo Testamento. E a terceira revelação, que é a doutrina, o Consolador. Então não tem nada de opinião pessoal, é todo material recolhido disso. Eu vou ler para vocês aqui a lista de referência, que são os livros, as obras às quais eu recorri para juntar esses elementos todos. E quando eu salvar o vídeo na página, na descrição eu vou deixar a lista também, porque aí mais tarde, se alguém quiser voltar e aprofundar o estudo, eu tirar alguma dúvida, ver se eu falei besteira, né? Tá aí a lista para cada um consultar. Bom, então como o capítulo 13, que é a carne, Caminho, Verdade e Vida, a principal referência é exatamente isso, né? Mas também tem o Consolador, que é outro livro do mesmo médium e do mesmo autor espiritual, e aí nós recorremos lá já no início, a definição, e também na primeira parte onde trata de biologia. Depois tem uma referência importante, né? Sempre muito importante, do Paulo, Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Esse versículo que o Emmanuel puxa no livro é o versículo 25 desse capítulo, mas nós vamos detalhar um pouco mais e aprofundar um pouco mais no capítulo todo, que eu acho que a gente fazendo uma referência do todo fica mais fácil de compreender o contexto que desenrola o estudo. Tem também Gênesis, capítulo 1 e 2, Velho Testamento, uma referência mais atual agora, Evolução em Dois Mundos, psicografia do Chico e do Valdo Vieira, pelo André Luiz. Primeira parte, item 2, onde trata de corpo espiritual.
mais uma referência, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Nesse item, a mensagem é cuidar do corpo e do espírito. Gênese Kardeciana, né, o quinto livro das obras básicas, capítulo 11, união do princípio espiritual à matéria. Tem também um estudo filosófico e moral muito interessante da Revista Espírita de 1869, que trata A Carne é Fraca. Uma coisa que eu sempre recomendo também, essa pesquisa se deu muito num aplicativo que se chama Kardecpedia. É um aplicativo que você baixa no seu celular, faz a pesquisa por termo. Nesse caso aqui eu pesquisei carne, e aí vem as referências das obras básicas e também de todas as edições da Revista Espírita. Uma maravilha para estudar, porque ele não só dá a citação, como você pode clicar naquela citação e ler o conteúdo na íntegra. Para finalizar, capítulo 21 do Nosso Lar, e um livro que não é obra de doutrina espírita, mas que eu estou sempre recomendando. Quem estuda comigo está já cansado de ouvir falar desse livro, né? Sapiens, uma breve história da humanidade. Como a gente vai tratar da carne, aqui tem uma referência legal que está lá na cronologia. Mas, como eu costumo falar para os amigos lá do grupo de estudo Leon Denis, sem dar spoiler, né, por enquanto. Então vamos lá. Eu tenho feito, quem tem acompanhado as palestras, eu tenho feito sempre uma recomendação no início das palestras, de que sempre que é possível, é muito recomendável que todos nós tenhamos o cuidado de fazer o estudo da doutrina baseada sempre nos 3 aspectos da doutrina: ciência, filosofia e religião. Isso é fundamental. Não é opinião minha, isso é fundamental porque aqueles que têm condição de orientar assim disseram, né? Por quê? Vamos imaginar, quando a gente observa a natureza, as leis naturais, e isso é a ciência, né? Porque a ciência ela nada mais é do que a formulação em termos humanos de uma regra natural que se observa. Por exemplo, a lei da gravidade. Quando Newton formulou a lei da gravidade, ele não inventou a lei da gravidade, ela já funcionava há muito tempo, né, no universo, e ele só observou isso e formulou. Então, quando nós passamos a observar as leis da natureza, nós estamos ao mesmo tempo observando as leis universais, as leis da criação, as leis de Deus, numa coisa só. Então, as leis da ciência, da física, da química, da biologia, nada mais são do que as leis universais, são as leis de Deus, em nuances diferentes. Um bom exemplo disso, quando vocês têm um átomo atraído por outro, dependendo da carga positiva e negativa, quando você tem um planeta atraído pelo outro, garantindo assim uma elipse que se faz em torno do Sol, ou a Lua em torno da Terra e assim por diante. Quando você tem atração entre 2 pessoas, nessa emoção que nós chamamos de amor, nós estamos vendo nuances de uma mesma lei universal, que é a lei de atração. Ela se manifesta de forma diferente, mas a gente está falando da mesma coisa. Bom, então, primeiro aspecto, a ciência nos dá conhecimento dessas regras que são o funcionamento do universo, uma ótima base de conhecimento que nos leva a pensar. E aí nos leva ao segundo aspecto, que é a filosofia. Com base num conjunto de conhecimentos científicos, é possível o ser humano imaginar, através do raciocínio, algumas conclusões que a ciência talvez ainda não tenha chegado, mas que são lógicas. Premissas verdadeiras, num raciocínio lógico, levam a conclusões verdadeiras. É lógico que você pode pegar uma premissa verdadeira, combinar com outra e fazer uma grande confusão de raciocínio, mas se o raciocínio fluir bem, a consequência natural é que você tenha uma ideia correta vinda de elementos que são verdadeiros também. Cria-se então, nessa combinação de ciência e de pensamento filosófico, uma base muito consistente, que na hora que você junta o terceiro aspecto, que é o religioso, e aí quando eu falo religioso a gente está falando da religação com o divino, com o espiritual, e não a crença, quando você faz essa conexão, aí então nós temos a construção daquilo que a doutrina chama de fé raciocinada. Não há evolução da ciência, não há evolução no pensamento humano que vá derrubar a sua fé, porque ela já é construída em cima disso.
Então, quanto mais a ciência avançar, quanto mais o pensamento filosófico avançar, mais consistente a sua fé fica e menos sujeita a abalos de qualquer natureza que a gente enfrenta no nosso ambiente. É por isso que é importante que todo estudo se dê considerando esses 3 aspectos sempre que possível. Então, óbvio que o estudo de hoje ele tem um pouco de cada uma dessas coisas. É o que nós buscamos para estruturar. Para contextualizar, já que a gente está falando de um trecho do Evangelho que o Emmanuel escolheu, e lá no capítulo, no título do capítulo, está descrito assim: se vivemos como espíritos, que andemos como espíritos. É o versículo 25, capítulo 5, da Epístola de Paulo aos Gálatas. Finalzinho, então, né? Penúltimo versículo de 25 de 26 é que ele solta essa frase, e é a frase que Emmanuel escolheu para dar orientação a esse raciocínio desse capítulo. Vamos entender, contextualizar o que é isso, que carta é essa? Quando a gente está falando de epístola, a gente está falando de uma carta, né? No meio espírita a gente menciona muito mais como carta. Paulo, logo que começou a sua missão, logo na sequência daquele momento dramático, né, em que ele se encontra com Jesus, uma das aparições de Jesus depois de crucificado, para então Saulo, quando Saulo está indo no caminho para Damasco, Jesus surge ali, faz a célebre frase, né, por que me persegues? E a partir desse momento aí, desse encontro, ele assume inclusive o nome de Paulo e passa de perseguidor de cristãos a grande missionário do cristianismo na sua origem. Fica conhecido como apóstolo dos gentios, porque diferente dos outros, ele prega para aqueles povos que não eram judeus. Ele defendia a ideia que a mensagem do Cristo não deveria ficar limitada só aos judeus. Ainda bem, porque só chegou a nós graças a isso, né? Então Paulo defendia muito essa ideia, que a mensagem de Jesus não deveria ficar limitado ao povo hebreu. Um dos primeiros povos que ele visitou, alguns especialistas até acham que os Gálatas foram os primeiros, mas assim, não tem confirmação. Ele começou então a viajar, e um dos primeiros povos que ele visitou foi esse povo. Viviam na Galácia, não é Galícia, é Galácia, é hoje onde está a Turquia. Ele visitava esses povos, e ali ele convertia pessoas ao cristianismo, independente. Esse povo era de origem celta, não tinha nada a ver com os hebreus, não tinham absoluta nenhuma formação, mas sempre associavam o cristianismo aos judeus porque Jesus era judeu. Então era inevitável essa ligação. E essa carta vem por quê? As demandas começam a ficar grandes demais para Paulo. Ele vai visitando regiões, formando grupos de cristãos, grupos novos, como se fossem igrejas, né, do cristianismo. E essa demanda por essa visita vai crescendo. E ele chega um momento que fica difícil atender a todos, porque não tem essa facilidade de viagem, não existia essa facilidade de viagem que existe hoje, né? E ele começa a recorrer às cartas. Essas cartas são destinadas aos povos com orientações, com recomendações, com conselhos. Nessa carta especificamente, o que Paulo está fazendo é responder a um questionamento deles com relação à necessidade de se manter a tradição da circuncisão, que era uma tradição judaica. Como se via Jesus judeu, uma religião com origem em Jesus, será que nós devemos manter? Porque eles eram questionados lá quanto a isso. E Paulo foi um defensor ferrenho da ideia de que isso não deveria ser mantido, até por questões objetivas. Ele achava mesmo que se os cristãos mantivessem essa tradição judaica, com o tempo o cristianismo correu o risco de virar uma seita do judaísmo, como existem tantas. Mas independente disso, a mensagem em si, o que está na carta é: nós não devemos nos preocupar com essa questão física, material, visível, o que as pessoas vão pensar. Isso não interessa. O que interessa da mensagem de Jesus é a mensagem do amor ao próximo, que ele diz claramente que nisso está concentrada toda a mensagem, né? Então, é dessa ideia que parte o estudo que Emmanuel faz nesse capítulo. Então, nós já temos uma primeira sinalização que sempre que o Evangelho,
os apóstolos, os discípulos, toda vez que no Evangelho surge essa comparação de carne e espírito, é uma comparação que parece óbvia, mas pode gerar confusão na cabeça de alguém. Nós estamos falando do corpo físico, do corpo material. O que é esse corpo? Então, uma pergunta que parece simplória, que é a carne, na verdade, na nossa linguagem de hoje é: o que é esse corpo? Para que ele serve? Qual a função dele? Para que ele existe? Por que o espírito depende desse corpo para se desenvolver? Qual que é a função disso? É essa pergunta e é por aí que a gente vai tentar andar. Para dar mais um elemento que confirme essa tese, embora talvez pareça que nem precisa, o termo carne, que vem lá nos evangelhos, está escrito em hebraico, uma língua que tem na sua origem ancestral uma característica de ser muito limitada com relação aos termos, né? Assim, uma palavra pode ter N significados dependendo do contexto em que está escrito, e não é diferente para a palavra que se usava para designar carne. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas se escreve B-A-S-A-R, Bassar, não sei, não consigo descrever qual é a pronúncia certa. Mas entre os muitos significados dessa palavra, tem o significado efêmero. Porque quando eles mencionavam, o povo hebreu já tinha muito claro essa noção do que era a parte física e do que era a parte espiritual, corpo e espírito, corpo e alma. Então, quando eles iam falar, por exemplo, da carcaça de um animal, eles usavam esse termo. Mas traduzido literalmente é como se estivesse falando de músculo e osso. Não falava nem de víscera, não tinha palavra para isso. Só que além disso, significava a parte efêmera, a parte que morre, que passa, que é passageira. Então, esse é o significado que interessa para o estudo do... Tive um probleminha com a iluminação aqui, vou tentar corrigir. Pronto. Então, é esse o contexto do efêmero, comparando com o que não é efêmero, portanto, o espírito, a alma, esse tipo de aspecto, dessa dualidade, então, é que se desenvolve a ideia desse capítulo. Vamos avançar. Vamos pensar assim, para ajudar nosso raciocínio. A Margarete está acompanhando com a gente o estudo, colega lá de trabalho lá de Samaritanas, é uma pessoa única. Eu estou falando de aspecto físico por enquanto. A Maria Tereza, lá de São Paulo, está acompanhando a gente também, a Simone, o Arquimedes, todos que estão aí, somos seres únicos. Não existe o risco de nós sairmos andando por aí, pelo mundo, e encontrarmos uma outra pessoa igual a nós, a não ser que nós tenhamos um irmão gêmeo univitelino que a gente não conheça. Mas, a princípio, quem não tem é um ser único e inconfundível, né? Os gêmeos univitelinos não, uma cópia genética idêntica, e aí sim os traços físicos, embora mesmo assim tenha alguma diferença, né, que torna até possível os familiares, os amigos diferenciarem, isso sem falar, sem nem precisar falar do que é parte de caráter, de gosto, que vai até além disso. Mas vamos ficar na parte física por enquanto. Então, somos seres únicos. Não tem outro de nós andando por aí. Bom, embora tenhamos essa característica de sermos únicos, nós também temos, ao mesmo tempo, alguns caracteres que nos unem, porque nós pertencemos a uma mesma espécie. Né? Nós somos da espécie humana, encarnada na Terra, que cientificamente é chamada de Homo sapiens. Nós temos algumas características comuns que nos unem a todos. Somos mamíferos, somos bípedes, enfim, uma série de características que nos unem. O que a gente precisa pensar, lembrar para avançar nesse estudo de hoje, é que esse corpo que nós utilizamos aqui, dessa espécie Homo sapiens, ele é altamente especializado para a vida nesse planeta. Não há como viver com esse corpo em outro orbe do universo. Ele só serve para aqui. Né? Ele é muito específico para aqui. Quando eu mencionei o livro, o Sapiens, vou voltar a mostrar, que eu acho que uma parte ainda não estava online no momento, Sapiens, esse livro aqui,
Ele traça uma história, embora o título fale de uma breve história, eu acho que ele está comparando com a história da humanidade, só pode ser, porque é bastante informação, mas muito interessante. Ele traz logo no começo um item que ele chama de cronologia. Ele vai traçando o tempo, para a gente ter uma noção do desenvolvimento da espécie humana na Terra. A Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos. Bilhões. A espécie Homo, que não é Homo sapiens ainda, aquelas antigas Homo erectus, surgem há 2,5 milhões de anos. Então, muito tempo depois surge esse gênero aí, ao qual nós pertencemos. E a nossa espécie, especificamente falando, Homo sapiens, surgiu só é ótimo, né? Há 200 mil anos. Então, comparado com o tempo que a Terra existe, nós estamos aqui há pouquíssimo tempo como espécies. Estou falando do corpo, hein? Estou falando do corpo. Vamos comparar, vamos raciocinar o quanto que essa espécie é muito adaptada e preparada para esse planeta. Esse planetinha solto no universo, que a gente não tem nem noção de tamanho. Para facilitar a nossa noção de tamanho, o nosso globo, a Terra, tem 12 mil quilômetros de diâmetro. 12 mil quilômetros. Se fosse possível nós percorrermos uma distância na velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que nós conhecemos, nós levaríamos 1/10 de segundo para percorrer a distância de um lado ao outro da Terra. O que é 1/10 de segundo? Ó, isso aqui, esse piscar. 1/10 de segundo para ir de um lado ao outro da Terra. Para a gente ter uma noção de quanto somos pequenos isolados nesse universo, e eu não vou nem falar do universo não, vou falar da nossa galáxia, a Via Láctea só isso. Para nós percorrer nessa mesma distância, de um lado ao outro da galáxia, nós levaríamos assustadores 200 mil anos, nessa mesma velocidade. Então, para a Terra, para a galáxia, 200 mil anos. Isso dá uma noção, nós não estamos falando do universo, isso dá uma noção do quanto nós somos pequenos nessa grandiosidade. Vamos expandir isso para o universo todo, então. É incalculável. E nós estamos aqui nesse planeta, vivendo, em condições de viver aqui, especializados, com esse corpo especializado em viver aqui. Vamos fazer uma outra referência de distância para ver o quanto nós somos pequenos e sensíveis aqui? A atmosfera terrestre tem 45 quilômetros. Da superfície até o final da atmosfera terrestre, nós percorremos 45 quilômetros. O que são 45 quilômetros comparado com os 12 mil? O que são esses 45 quilômetros comparado com 200 mil anos-luz? Né? É uma película, é menos do que uma película. Se isso aqui é para percorrer a Terra, para esses 45 quilômetros, não dá nem para mexer o dedinho aqui em cima, de tão rápido que passa. É um cisco, né? É nessa camada que a gente vive. E vou piorar. Não tem oxigênio nesse espaço todo. Oxigênio só tem até 4 mil metros de altura. 4 quilômetros. Gente, 4 quilômetros é a distância que a gente percorre numa caminhada de meia hora. Uma caminhada boa, a pessoa que está preparada, caminha em média 7, 8 quilômetros em uma hora. Então, em meia hora, 4 quilômetros. É isso que tem de espaço de oxigênio. E nós vivemos quanto tempo sem oxigênio? 10 minutos, será que alguém consegue? Então, é muito especializado. Esse corpo que nós utilizamos é muito especializado. Isso não ocorre por acaso. Não dá para pensar que isso é por acaso. Né? Não dá para pensar. E essa especialização ela é tão grande que até o funcionamento de tudo é assim. Vamos pegar 2 exemplos simples. O ciclo menstrual. O ciclo menstrual feminino ele é um ciclo lunar. É exatamente o mesmo ciclo. Coincidência? Será? Todos os ciclos que nós olharmos de funcionamento do nosso corpo obedecem ao ciclo de funcionamento dos astros. O dia e a noite não são essa marcação que a gente tem no relógio. Né? A nossa glândula pineal ela consegue captar o comprimento de onda da luz do dia e promover a emissão de hormônios que nos deixam alertas para aquele período do dia. À noite, quando não tem esse comprimento de onda, ela produz um outro tipo de hormônio que vai nos fazer reduzir a fisiologia do organismo, o funcionamento, para que a gente relaxe e durma. A glândula pineal é um órgão especializado em captar aspectos ambientais não palpáveis materialmente e transformar em química no nosso cérebro. E isso é uma adaptação perfeita para o nosso planeta, porque o dia tem 24 horas aqui,
Em outros lugares ele não tem 24 horas, né? Mais um exemplo, quando existe a fecundação, quando há a união dos cromossomos masculinos e femininos, 23 cromossomos de cada para fazer os 46, nesse instante essa célula começa a navegar até chegar ao útero. Nesse espaço em que ele vai percorrendo, ele começa a se multiplicar em células. Ele vai dobrando o número de células até chegar numa condição em que se chama blastocisto, que é como se fosse a sementinha que é plantada na parede do útero. E dali nasce o embrião, dali surge o embrião. É a partir dessa semente, é a historinha da semente que o papai e a mamãe contavam antigamente, tem um fundamento científico que a gente nem sabia, né? Essa semente plantada na parede do útero é que gera um embrião. Agora, a pergunta que não quer calar: quanto tempo demora desde a fecundação até a semente ser plantada na parede do útero? 7 dias. Uma semana. Ah, mas uma semana é marcação de domingo a segunda? Não, gente. Uma semana é um ciclo também natural. Também é um ciclo natural, né? Como outros tantos que estão aí pelo universo afora. Então, esse corpo não é um corpo que aconteceu por acaso. Não é um corpo que veio e nós decidimos aleatoriamente fazer uso dele por algo que nós nem sabemos por quê. Não, isso faz tudo parte de um plano muito bem elaborado, afinal quem planejou é perfeito, né? Mas que nos coloca nessa condição dessa dualidade, do corpo e do espírito. Vamos avançar então, pensando um pouquinho nessa dualidade. Surge a espécie humana. A espécie humana vem de um gênero que vai, de uma família, que vai evoluindo, E esse corpo, se nós observarmos a condição e a forma dele há algum tempo atrás e olhamos hoje, é possível perceber o quanto até o corpo evoluiu. E mais na frente nós vamos entender como isso se dá também. Mas esse corpo, ele oferece a condição da gente ter relação sensorial com o meio material, né? O tato, a visão, esse corpo oferece isso. Por outro lado, nós temos o surgimento do espírito. Nós sabemos que o espírito foi criado simples e ignorante. E por isso ele depende do corpo, porque a partir da experiência sensorial que ele estabelece com o meio, ele vai ganhando experiência. É aí que está a chave da necessidade do corpo, que às vezes é difícil de compreender por que nós precisamos do corpo para evoluir. É que a experiência, o conhecimento, ele não se dá só pelo saber, ele se dá também pelo sentir. Saber uma coisa é fácil, então ficaríamos nós, os espíritos, longe da matéria, sem a experiência da sensação, só sendo informados por alguém que já viveu aquilo, como é que aquilo aconteceria. E aí seria como ler um livro, sem a experiência, sem a emoção. Uma obra que dá um trecho de uma obra que dá uma visão muito boa sobre isso é o capítulo 21, que eu citei lá nas referências do Nosso Lar. Vocês vão lembrar que nesse capítulo 21, o André Luiz está lá na casa do Lísias. Lísias é aquele enfermeiro, assistente social, amigo, né? Virou tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Que acompanha o André Luiz naquela fase que ele está internado, lá em recuperação, e depois, quando ele é liberado, ele convida o André Luiz para ir morar na casa da família dele. Nesse trecho, no capítulo 21, o André está conversando com a mãe do Lísias, e ela começa a contar de um determinado momento em que ela e o marido, os dois vivendo lá na colônia, no Nosso Lar, eles começam a ter algumas lembranças incômodas de outras encarnações. Assim, nada muito claro, uma coisa mas que estava incomodando os dois. E aí eles decidem procurar um orientador lá da colônia. Esse orientador, para ajudá-los, ele dá acesso a 300 anos de história pregressa dos dois, para eles saberem o que é aquilo que estava incomodando, o que tinha ocorrido, e eles fazerem os novos planos reencarnatórios deles. O André fica muito surpreso com isso, né? Até porque ela menciona que eles passam 2 anos estudando esse material, 2 anos acessando esses arquivos e estudando esse material de 300 anos dos dois. Ele fica surpreso com isso e pergunta para essa senhora. Então, quando vocês
acessaram essas memórias, imediatamente vocês tiveram as emoções, assim, a memória viva daquilo que vocês viveram? Ela, não. Esses 2 anos, nós fizemos uma leitura como quem lê um jornal, uma revista, como quem... É informação só. Não tinha emoção associada, não tinha lembrança. A lembrança só foi recuperada a partir do momento em que, depois dessa leitura, depois desses 2 anos de estudo, nós passamos por um tratamento, provavelmente estimulação magnética... Desculpa, fugiu o nome. Mas não importa. Esse tratamento proporcionou que eles acessassem, além da informação, a memória, a emoção associada àquilo. E aí sim eles ficaram de novo donos daquela parte da história dos 2. Olha que sinal mais claro e evidente de que a informação, o saber, não é uma fonte completa de promoção do espírito, do ser. Junto com a informação precisa vir a experiência, a emoção, a vivenciar a coisa, para que aquilo se torne desenvolvimento moral. Nós sabemos que o nosso desenvolvimento sempre vai se dar intelectual e moralmente, não vai ser em um só desses aspectos, né? Então, é por isso que existe essa dualidade, nós precisamos do corpo para essa relação sensorial, mas nós dependemos também do estudo, que poderia ser algo só relacionado ao espírito. Essa dualidade é que garante a completude da nossa evolução. Bom, vamos avançar um pouco mais. O tempo está correndo exatamente como a gente estava organizando aqui, vai dar para seguir bem até o final. Bom, então nós até aqui concluímos o quê? Com base nesse material de referência. Que sempre, numa fase de evolução da humanidade, será necessário a parte material, que é esse corpo que nós estamos tentando entender a função, com o espírito que o utiliza. E esse raciocínio, esses elementos todos que nós capturamos até aqui, vão nos levando a alguns raciocínios, e o principal deles é fácil de chegar, é que as nossas dificuldades, os nossos desafios, aqueles pontos que nós temos a evoluir, eles estão relacionados ao espírito e não ao corpo. Por que é fácil entender isso? Se nós pertencemos a uma mesma espécie, essa espécie tem uma forma de concepção do corpo, que é essa que nós demos alguns elementos há pouco. E esse corpo garante uma unidade de características comuns à espécie. O que diferencia? Vamos pegar os gêmeos univitelinos. O que diferencia um do outro, se o corpo não? Vamos avançar um pouquinho mais nesse raciocínio. Nós estamos saindo do aspecto científico, começando a entrar no aspecto filosófico. Vamos evoluir um pouquinho sobre isso. Faz sentido que o corpo ele determine a ação do espírito? Se no espírito reside a inteligência? Faz algum sentido isso? Ou faz mais sentido pensar que o corpo serve ao espírito nas suas inclinações e não o contrário? Então, as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, a rotina que nós damos à nossa vida, são dadas pela nossa essência, por aquilo que nós chamamos de espírito, e não pelo corpo. Se fosse pelo corpo, depois que ele tivesse desligado do espírito, nós poderíamos pegar um cadáver e pedir a ele uma opinião. Ele poderia expressar essa opinião? Não, né? Bom, estamos desenvolvendo o pensamento. Para nos ajudar a desenvolver melhor o pensamento, vamos aqui uma parábola moderna. Pretensão, né? Mas é uma ideia. Vamos tentar fazer a ligação de algo mais palpável para a gente, para desenvolver essa ideia. Vamos imaginar um dono de uma equipe automobilística. Vamos imaginar a Fórmula 1, que eu acho que é a categoria que todo mundo conhece melhor. Um dono de uma equipe de Fórmula 1, qualquer marca que cada um imaginar, à vontade. E esse dono dessa escuderia, né, como chamam, ele tem lá trabalhando com ele 2 pilotos. Esses 2 pilotos, eles têm algumas características em comum. Eles são bons de mecânica, eles entendem bem do funcionamento dos carros, eles são tão bons nisso que dão até
boas soluções de engenharia, né? de melhoria do automóvel no qual eles correm. Então, os dois têm essa mesma característica. Mas também tem características diferentes. O estilo de pilotagem dos dois é bem diferente. Um deles é aquele tipo de piloto mais que se chama conservador. Ele tem um bom desempenho, ele tem um desempenho forte, mas constante. Ele não é aquele piloto que vai fazer uma manobra arriscada, ele prefere preservar o equipamento para conseguir ir consistente do início ao fim. Então ele acaba conseguindo bons resultados por essa consistência. O outro piloto não. O outro piloto já é o estilo ousado. É aquele que já na largada sai como se fosse a última volta, ele já dispara na frente, ele mantém menos a condição do equipamento, porque ele gera um desgaste maior, ele consome mais combustível, tem que parar mais, mas como ele também sai muito na frente, ele também consegue bons resultados. Então essa é a característica dos dois pilotos. Pontos em comum, pontos diferentes. Aí o dono da equipe tem 3 possibilidades no nosso exercício de imaginação. Na primeira possibilidade, ele pensa assim: bom, eu vou fazer 2 carros exatamente iguais. Não vou dar vantagem para ninguém, vai ser injusto fazer isso, então vou fazer o melhor carro que eu puder, idêntico para os dois. E nesse raciocínio ele vai. Na segunda hipótese, na segunda possibilidade, ele parte do oposto. Ele fala: eu vou dar carros diferentes para pilotos diferentes. Vou olhar a característica de um e o carro será perfeitamente adaptado a essa característica. Vou olhar a característica do outro e o outro carro será perfeitamente adaptado a esse segundo piloto. Bom, até aqui, difícil saber o que é mais justo, o que é menos justo, né? Mas não vamos entrar nesse mérito por agora, nem no que é mais inteligente sequer. Até porque eu entendo muito pouco de carro para fazer esse julgamento. Mas vamos pensar numa terceira hipótese. Esse mesmo dono de equipe, ao invés dele decidir que carro cada um vai ter, de acordo com a sua característica, ele decide montar uma estrutura que dê todas as condições para cada um desses pilotos escolher o seu engenheiro, o seu projetista, desenvolver chassi, motor, toda a solução mecânica do carro para ele próprio poder pilotar. E aí o piloto, junto com o seu projetista, junto com o seu engenheiro, com seus mecânicos, vão construir um carro que seja exatamente como ele gostaria de ser. E aí cada um decide se ele quer potencializar o que ele já tem forte, ou se ele quer fazer algo que minimize o que ele acha que ele é fraco. Decisão pessoal. Cada um vai desenvolver assim. Lógico que nós estamos falando de um dono de escuderia, né? Um dono de equipe, e qualquer raciocínio que ele fizer pode ser um raciocínio que tenha falha. Mas vamos transferir essa mesma ideia do carro e dos pilotos para o corpo, para o espírito e para Deus. Por quê? Embora simples a imagem, é exatamente assim como funciona. Deus coloca à disposição de nós espíritos todo o material necessário para que cada um forme, embora dentro de uma mesma espécie, Homo sapiens, um corpo que, além de ajustado à vida nesse planeta, é perfeitamente ajustado para a sua experiência, para o seu plano reencarnatório, com todos os detalhes que nós precisamos para conduzir. O que tem de semelhante nessa história, além disso? Nós, espíritos, participamos ativamente da definição da ideia e da característica desse corpo que nós vamos utilizar, assim como o piloto, no nosso exemplo, desenvolveu esse raciocínio também para o seu carro. Vou fazer a leitura para vocês de um trecho de Evolução em Dois Mundos, e está lá na primeira parte, item 2, onde se fala de corpo espiritual, perispírito. E aí, André Luiz diz assim: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual,
retrata em si o corpo, que ele chama aqui, coloca uma observação, de mental, que lhe preside a formação. Traduzindo para o nosso português simples, o espírito, através de emanação mental, reflete essa ideia, essa concepção, na hora da formação do corpo, junto com os emissários, os prepostos do Cristo, né, responsáveis por isso, o projeto desse corpo para o qual o nosso plano encarnatório vai ser preparado. O espírito participa disso, como no nosso exemplo, o piloto participa da concepção do carro. Nessa concepção, que se materializa a princípio no corpo espiritual, o perispírito, há, naturalmente, o reflexo no corpo físico. Então, isso amadurece para a gente a ideia de como esse veículo que eu utilizo, e aí veículo cabe para o nosso exemplo também, né, dos automóveis, esse veículo é perfeitamente adaptado a toda a experiência que nós viemos viver em cada uma das encarnações que nós precisamos. Quando nós olhamos as imagens, as ilustrações e as características dos corpos desse gênero Homo, desde 2 milhões de anos e meio atrás até hoje, nós vemos o reflexo dessa habilidade do espírito que vai evoluindo, que surgiu simples e ignorante, vai ganhando habilidade também com isso, e os corpos vão ficando também cada vez mais ajustados a esse nível de evolução. Hoje, os corpos humanos são corpos muito mais delicados, muito mais bonitos até, do que aqueles lá da origem da espécie humana. Isso é reflexo dessa habilidade do espírito em manipular, em lidar com essa capacidade. Ok? Tudo muito bem organizado e arquitetado, como diz nossa amiga Michele aqui no comentário. Exatamente isso, projeto perfeito. Vamos dar um passo a mais, que é o último dessa nossa conversa. Sempre que a gente junta esses elementos, partindo de um estudo que não tem, como eu falei lá da questão filosófica no início, né, se você parte de premissas que são verdadeiras, e a premissa que é o Evangelho e é o estudo do Emmanuel, não tem como falhar, né? A gente acaba chegando a conclusões verdadeiras também. E aí, cada um desses elementos que nós vamos juntando, acontece sempre que o final é uma conclusão que parece óbvia, né? Chega a ser curioso. Tantos elementos, tantos detalhes, e no fim das contas nós chegamos a algo que é óbvio, que parece assim, poxa, eu não precisava disso tudo para ter esse pensamento. Já é assim mesmo. Mas, talvez assim, partindo de tantos elementos, seja mais fácil consolidar, né, a ideia. Para mim, pelo menos, foi. Que conclusão é essa? Óbvia, né? Vamos partir de um princípio, mais um. Porque cada um de nós pode, deve, inclusive, formar uma ideia de Deus, né? A sua experiência com Deus é pessoal, né? É íntima, e aí não há formulação. Mas alguns princípios são básicos, né? O primeiro deles, que Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Por que ele sabe tudo? Porque ele já não tem antes, não tem hoje, nem tem depois. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro, né? Deus estava lá no passado, está aqui hoje e estará lá no futuro. Por que isso? Porque Deus está para além da criação, né? O tempo, essa unidade que nós entendemos no funcionamento do universo, é algo que Ele criou, né? Deus não está incluído na criação, né? Se Deus tivesse incluído na criação, outra pessoa o criou, ele já não seria Deus. Deus está para além da criação. Ele não está sujeito às regras da criação e às condições da criação. O tempo é uma dessas condições. Então, primeiro princípio, óbvio, Deus sabe de tudo que tem para saber, assim como nós sabemos mais do que o nosso pet, né? O nosso pet sabe que é dia ou noite, mas não sabe que hoje é quarta-feira. Nós sabemos que hoje é quarta-feira e aí nós podemos prever algumas coisas para o futuro que nós já conhecemos, dentro da nossa limitação. Nós, comparados com Deus, estamos muito mais distante, infinitamente mais distante do que nós do nosso cãozinho, do nosso gatinho em conhecimento, né? Muito mais. Então Deus sabe de tudo. Além disso, Deus é completamente justo.
E essa justiça não é a justiça como nós pensamos, que é aquela justiça que pune, que não deixa escapar nada. É a justiça de estabelecer equidade, de dar condições iguais para todos desempenharem o melhor que pode. Não é nem igualdade, é equidade. É justiça plena. Justiça com amor, que é outra característica. Amor pleno também. Não há em Deus nenhum traço daquilo que nós chamamos de cólera, de ira. Isso são traços humanos, né? Em Deus não há nada disso. Então, partindo de uma ideia de Deus assim, não de caráter humano, mas de um Deus onipotente, com todas essas potências em extremo, a gente chega a uma conclusão que é, como eu falei no início dessa última etapa, óbvia, o que a gente já poderia fazer antes. E essa conclusão é a seguinte: faz sentido, algum sentido, que Deus tivesse nos colocado numa situação em que, para desempenhar e chegar até um determinado objetivo, nós dependêssemos de uma ferramenta para fazer isso, só que essa mesma ferramenta da qual nós dependemos, ela coloca um impedimento para a realização da própria tarefa. Não faz sentido nenhum com essas condições de Deus, né? Imagina se você iria contratar uma pessoa para fazer um trabalho no seu escritório, por exemplo, e desse a ele um prazo de fazer isso em uma semana, mas que não tivesse energia elétrica para ele ligar o computador e fazer uma planilha do Excel. Entende? Assim, isso não é racional nem para nós, quanto mais para Deus, com essa capacidade toda que Ele tem. Que conclusão que nós chegamos disso tudo? De todos esses elementos que nós fomos catando nessas referências. E nós precisamos ter humildade para aceitar isso e aceitar que muitas vezes nós usamos desculpas mesmo, né? Ao dizer que a carne é fraca, ao colocar na carne a culpa, né, de determinados deslizes. Deu uma falhazinha, mas já reconectou. Essa dificuldade de tentar desenvolver determinada característica, de aprimorar em determinada coisa, de resistir a determinadas coisas, isso não está associado ao corpo. Isso está associado a uma limitação nossa enquanto espíritos, com uma limitação moral que nós ainda temos. Então não cabe essa percepção de que a carne é fraca nesse sentido, né? A carne e o corpo, ele tem aspectos que estão associados aos instintos, por exemplo, aos desejos, a gente pode citar vários, que são necessários para a nossa relação com essa experiência material, aquela vivência sensorial que eu falei lá atrás. Mas quando nós transformamos isso em queda, isso é do espírito, não é do corpo. Né? Então vamos pegar um exemplo assim, que eu acho que a condição que mais se usa a ideia da carne ser fraca. Os vícios, né, de qualquer natureza. E aí a fofoca, por exemplo, uma coisa que pouco se fala que é vício, mas um vício difícil de vencer. Assim como o vício do álcool, da droga, o sexo, o paladar, a necessidade de alimentar, do líquido, são elementos que são naturais do corpo. Nosso instinto de preservação vai fazer que a gente vá atrás desses elementos, assim como vai fazer que a gente vá atrás do sexo. É natural o instinto de reprodução também. Agora, quando eu transformo isso numa ação que denigre o sentimento, que rebaixa a necessidade, isso não vem da carne, isso vem, sim, óbvio, depois de todos esses elementos que nós vimos, isso vem da nossa condição espiritual. E o recado que fica desse estudo que o Emmanuel desenvolve, de tudo isso que nós juntamos aqui de elemento, é que nós precisamos ter humildade para aceitar que determinadas dificuldades que nós vivemos, na nossa experiência, são relacionadas à condição do espírito, que o nosso corpo só obedece àquilo que nós escolhemos, né? E essas inclinações, ainda que não são elevadas, são da nossa essência e não do corpo, o corpo só obedece.
Bom, pessoal, nós estamos aí a 5 minutos do tempo que normalmente nós utilizamos lá na palestra presencial. Foi uma experiência muito diferente conversar com vocês aqui, mas bem agradável, muito melhor do que eu imaginei que seria. Estou falando pela minha condição mesmo. Conversei com o pessoal aqui lá da União Social Espírita Samaritanas e a ideia é que toda quarta-feira a gente faça essa transmissão com cada um dos palestrantes, então está todo mundo convidado para continuar acompanhando, né? Uma ótima maneira da gente não deixar de fazer os estudos sem nos colocar em risco, né? Foi um prazer ter esse contato remoto com vocês e assim como nós começamos, eu vou convidar a todos para fazermos mais uma oração antes de nos despedirmos, né? Encerrarmos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos por alguns instantes acalmar os pensamentos intrusos que teimam em nos assaltar nesses instantes de prece. Tranquilizar também as emoções que interferem nesse momento. Fazer um esforço para apagar um pouco do ego, dessa figura momentânea que nós estamos vivendo e tentar conectar a nossa essência, todos nós, um só elevado pensamento e emoção, dirigindo ao nosso Pai, ao Criador da vida, ao nosso Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, Guia e Modelo, aos amigos que se encontram em outro plano, desencarnados, mas que estão sempre nos apoiando, nos fortalecendo, rogando que essas ideias desenvolvidas por Emmanuel nesse livro sejam consolidadas no nosso íntimo, que a cada experiência que tivermos em família, no trabalho, na escola ou remotamente como agora, sejamos capazes de desvincular um pouco da ideia da matéria e, como nos foi aconselhado, estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. Ser capaz de oferecer aos nossos irmãos que se encontram aflitos nesses instantes difíceis que o planeta atravessa, um pouco de harmonia, de equilíbrio, lembrando que esses elementos naturais sempre povoaram o nosso meio, são naturais do momento de evolução do nosso planeta, continuarão existindo, mas que eles afetam única e exclusivamente esse veículo que nós mencionamos no estudo de hoje. Eles não têm o poder de alcançar o nosso espírito, a não ser que o desequilíbrio e o pânico também se instale. Que sejamos nós, que já estamos despertos para essa visão transcendente da experiência da vida, os meios para promover um pouco mais de tranquilidade, de harmonia, de paz, de amor que nosso Mestre nos ensinou no contato com cada um dos nossos irmãos. Graças a Deus. Bom, amigos, muito obrigado. Fico muito feliz pela participação de todo mundo. Vou me despedindo de vocês. Vou salvar o vídeo lá na página, colocar a descrição completa, conforme eu comentei. Muito bom ver a manifestação aqui, a participação de vocês com os comentários. E vou pedir que, assim, se for possível, que cada um deixe lá uma mensagem de sugestão de algo que a gente pode melhorar para os próximos, críticas, porque a ideia é que esse mecanismo nos atenda aí enquanto precisamos ficar mais recolhidos, né? E também alguma pergunta sobre o assunto, né?
Nós estamos nos movimentando para continuar os estudos também à distância, então fiquem à vontade para colocar questionamentos, porque eu também estou à vontade que não vou responder sozinho, vou recorrer a todos vocês para responder a dúvida de cada um. Então, muito obrigado pelo feedback que eu estou recebendo aqui de várias pessoas. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.